Mãe, Olá, estamos aqui para mais uma live, um ao vivo, tanto no YouTube como também no Facebook, tá bom? Eu gostaria que você compartilhasse essa live com outras pessoas e que você também desse aí o seu like, que você compartilhasse nas suas redes sociais, você do Facebook, você também do YouTube, tá bom? Vou mandar um abraço aí para as pessoas que já estão sintonizadas, o Rafa, Douglas, Vitório César, Eduardo Pereira, Rafael, temos aqui também Éder Luiz, Cleonir. Bom, o que eu tenho para falar para vocês? Hoje, neste sábado, o Bispo Macedo fez uma reunião lá em Portugal e transmitiu pela rede social, transmitiu também para o Brasil, acredito, numa emissora de televisão do Brasil. Essa reunião foi com os obreiros. Foi uma reunião com os obreiros, aonde mais uma vez o Bispo Macedo ele fala dos ele fala dos ex-bispos, ex-pastores, e ele cita o meu nome e ele amaldiçoa as pessoas que entrarem na internet para me ouvirem. Eu tenho aqui um trecho da reunião, eu não vou colocar porque dá direitos autorais, eles vão mandar tirar, mas só um trecho do que ele fala. Ele diz assim: eles usam o altar de Satanás e perguntam para as pessoas o que é o altar de Satanás. E aí ele diz que o altar de Satanás são as redes sociais. As redes sociais são o altar de Satanás. Aí ele diz que qualquer sujeito que saiu da Universal, por uma conduta errada, por uma conduta errada, infame, quando sai, vão para as redes sociais e começam a falar que na igreja acontece isso, acontece aquilo, começam a falar mal da igreja, ele repete, aí ele chama de incautos e ignorantes na fé, falando a respeito das pessoas que vão nas redes sociais. Os incautos, os que são como Ló, eles então, o que eles fazem? Eles vão na internet e buscam informações. O que eles estão falando? Só porque eles vão nas internet buscar informações desses que foram sujos e imundos, adúlteros, ladrões, bandidos, então o que eles falarem, aqueles incautos vão lá e ouvem. E o que acontece? A maldição, a maldição que estava neles passa para aqueles que vão procurá-los para ouvi-los, Isso que está acontecendo. Se você entrar na internet, para ouvir
o que o ex-fulano, o ex-bispo, você vai se contaminar com o espírito que está nele. Aí ele cita o meu nome, o ex-bispo Alfredo. O ex-bispo Alfredo, que fez o que fez. Se você entrar no site dele, na página, sei lá, ele vai falar um monte de coisa. E você vai beber. E a maldição que está nele, ou seja, a maldição que está no Alfredo, vai passar para você. Porque isso não é inteligente. Ou é? Isso não é fé inteligente. Como que uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo, que ouve a voz de Deus, Senhor, um momentinho só, deixa eu dar uma olhadinha aqui e ouvir a voz desse rapaz. Quem está bem, quem está no altar, vai se inclinar para ouvir a voz de Satanás? Diga. Porque a voz desses elementos é a voz da dúvida, que vai contar aquilo que eles querem contar. Vocês sabem que o altar de Satanás é como papel higiênico, aceita qualquer coisa. Onde passa o papel higiênico, agarra tudo. É ou não é? Ou quase tudo. Então, esse é um trecho. Se a internet, se eles usam a internet para falar da minha conduta, da minha moral, da minha vida pessoal, enquanto eles falam, eu estou aqui. Eu continuo aqui. São 55 anos que eu venho seguindo, servindo ao meu Senhor. Jornais, revistas, repórteres, mídia, não só de Portugal, mas do Brasil, da América Latina, nos Estados Unidos, na África, aqui na Europa, aonde quer que eu vá, eu tenho um monte de gente falando contra a minha pessoa. Bom, então, resumindo, foi isso. Ele amaldiçoou, né? Quem entrar na internet e ver e ouvir o que eu falo nos meus vídeos. O Bispo Macedo. Isso mostra que existe um grande desespero. Eu nunca vi o Macedo tão desesperado. E olha que eu morei com ele. Eu convivi com ele. Mas nunca vi ele citar o nome de alguém numa reunião de obreiros, por exemplo, e amaldiçoar aqueles que ouvirem aquela pessoa. Agora, eu faço uma pergunta para você que está assistindo, tanto no Facebook como no YouTube. Será que o Macedo, ele pensa que as pessoas são tão ignorantes, porque ele costuma chamar as pessoas de mula sem cabeça, como ele chamou nesse vídeo agora, de incautos, ignorantes? Será que ele acredita tanto nisso, ao ponto dele acreditar que as pessoas não sabem discernir o que é certo e o que é errado? Porque, por exemplo, eu digo para você, eu não tenho medo de você ir lá e assistir os vídeos dele. Vai lá e assista
Por exemplo, se você quiser essa reunião que ele fez completa, vai lá no Facebook dele, porque está lá no Facebook dele. Se você quiser só essa parte do áudio que ele fala de mim, então eu posso mandar para você. Mas eu não tenho nenhum medo das pessoas ouvirem ele. Agora, por que tanto medo, tanto receio das pessoas ouvirem o que eu tenho para falar? Será que ele não entende que as pessoas elas têm capacidade para discernir se o que eu estou falando é mentira ou não? A verdade é que ele sabe que o que eu falo é verdade. E quando ele diz assim, ele saiu por uma conduta inconveniente, infame. A verdade que eu já comentei aqui porque eu saí. Ele não me tirou da instituição. Ele me colocou para trabalhar dentro da instituição. Eu fiquei trabalhando dentro da instituição. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, na Catedral. Fiquei numa parte administrativa de imóveis. Depois ele me mandou para trabalhar na Record de Moçambique. E eu não quis mais ficar. Voltei para o Rio de Janeiro, me colocou como funcionário fantasma na prefeitura de Caxias, no Rio de Janeiro, e eu também não quis ficar. Se eu tivesse ficado com a boca fechada, eu estaria dentro da instituição até hoje. Eu estaria até hoje dentro da instituição. Essa é a grande verdade. E vou ser sincero para você, lá dentro eu fiz muitas coisas erradas, porque lá dentro eu aprendi a ser pior do que eu era antes. Pior do que quando eu não conhecia o Evangelho. Porque aí dentro não se conhece o Evangelho. Por que tanto medo do Macedo em as pessoas ouvirem o que eu tenho para falar? Ou o que eu falo? Será que foi o vídeo que eu fiz essa semana, aonde eu coloquei lá, entre aspas, Alfredo Paulo é um grande mentiroso, entre aspas, e caluniador, aonde eu falo das coisas, né? Onde eu falo de tudo, quer dizer, quase tudo, porque são muitas coisas. O que ele não quer que as pessoas ouçam? O que ele não quer que as pessoas vejam quando nós fazemos aqui os vídeos? O que ele não quer? Ele não quer, claro, evidente, que as pessoas conheçam a verdade. Ele usou um versículo isolado da Bíblia, aquele que diz que quem fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma grande pedra. Ele tirou do contexto e colocou isso para os obreiros. Eu vou dizer aqui, eu vou falar aqui
o que deixou ele indignado essa semana. Eu vou ler para você de novo. Alfredo Paulo, um grande, entre aspas, mentiroso e, entre aspas, caluniador. Vamos lá. Ele mentiu ao dizer que o Bispo Macedo é dono de um banco de nome Renner, este que patrocina pelo menos 3 clubes de futebol no Brasil. São eles: Cruzeiro de Minas Gerais, Atlético Paranaense e o Fortaleza. Bispo Macedo não quer que os obreiros saibam que ele tem um banco, que ele tem 49% de um banco. Ele não quer. Segundo, ele mentiu sobre as adoções ilegais em Portugal, que o Ministério Público português arquivou os processos, não por falta de provas e crime, mas sim por prescrição, tanto que agora virou lei em Portugal, e se as adoções tivessem sido hoje, seriam anuladas. O segredo dos deuses foi revelado. Terceiro, ele mentiu sobre a falsificação da certidão de nascimento de Moisés, o filho que ele sempre disse que era adotivo, e ele falsificou a certidão de nascimento de Moisés, dizendo na certidão que ele é pai biológico do Moisés e a Dona Esté, mãe biológica. Ele mentiu sobre as empresas, ou melhor, ele mentiu sobre as propriedades do Macedo nos Estados Unidos, inclusive no Porsche Tower, um apartamento que ele comprou por 9 milhões de dólares. 9 milhões de dólares. Em 2016, se eu não me engano, novembro de 2016, enquanto as pessoas estavam se preparando para o sacrifício da Fogueira Santa, ele estava comprando um apartamento de 9 milhões de dólares nos Estados Unidos. E já tinha apartamento, porque eu pagava o condomínio, eu tenho como provar isso. Ele mentiu sobre as empresas em nome de vários bispos e pastores laranjas. Antigamente você entrava naquele site, né? O site Consulta Sócio, você via lá o nome dos bispos, pastores, tudo laranja. Agora eles fizeram alguma coisa que você não consegue mais ver no site. Ele mentiu sobre a obrigação das vasectomias nos pastores. Inclusive, virou processo no Brasil, pastores estão ganhando. Oitavo, ele mentiu sobre a vida promíscua de vários bispos, incluindo o bispo Romualdo, seu sucessor e maior milagre da IURB. Eu vinha falando do Romualdo, vinha falando de outros também. Já vinha falando antes. Ele mentiu sobre a farsa da bilheteria dos filmes Os 10 Mandamentos e do Nada a Perder, que inclusive virou comédia no Brasil. Isso virou comédia no Brasil. Todos aqueles comediantes que fazem stand-up, eles falam que o filme que teve a maior bilheteria de todos os tempos, mas que se chega nas salas e as salas estão vazias. Teve um até que falou assim, eles miraram os evangélicos e acertaram os espíritas. Nono, ele mentiu sobre as propinas entre os pastores da IURB, onde o próprio Macedo confirma e também deseja a morte de quem dá e recebe propina. Ele mentiu sobre metas de arrecadação, inclusive uma desembargadora, uma magistrada no Brasil, deu e falou isso na sentença dela, que meta de dízimos da Universal desvirtua a sublime missão
de evangelismo e de evangelização. 11. Ele mentiu sobre evasão de divisas e pastores e esposas sendo usados como mulas. Que o Ministério Público também brasileiro já desconfia que o Macedo usa o jatinho dele para levar dinheiro para outros países. Ele mentiu sobre o uso de sua conta bancária, da minha conta bancária, para gastos particulares do Bispo Macedo e esposa, cujos documentos foram entregues às autoridades portuguesas. Eu já entreguei os documentos às autoridades portuguesas, que provam, né, que o Macedo usava a minha conta, né? O dinheiro entrava como se fosse um prêmio para mim, mas na verdade quem gastava era o Macedo com a dona Esther. Ele mentiu sobre a falsificação da certidão de nascimento do Fábio, que faleceu de overdose, que o Romualdo falsificou também a certidão de nascimento, mudou o nome do menino, porque eram 3 irmãos que a Alice adotou, a testa de ferro Alice. 2 ficaram com o Júlio e a Vivi, e 1 ficou com o Romualdo, esse que veio a falecer de overdose nos Estados Unidos. O Romualdo falsificou também no Brasil. 14. Ele mentiu sobre o tratamento que pastores e esposas recebem do Bispo Macedo e que os membros são chamados por ele de mula sem cabeça. E as esposas de piolho, carrapato e por aí vai. Ele mentiu sobre as bebidas no meio de bispos e pastores. Macedo, eu já vi você bêbado. Eu já vi você bêbado e a dona Esther chamando a sua atenção. Chamando a sua atenção. Foi na França, no hotel na França. Não vi muitas vezes isso acontecer, vi uma vez só, mas vi. 16. Ele mentiu sobre as viagens e hospedagem em hotéis de luxo na Europa. Ele mentiu sobre o uso de versículos isolados da Bíblia para manipular o povo, como esse versículo que você acabou de usar na reunião. 18. Ele mentiu sobre a dona Vera fingindo ser mãe de santo em programa de TV do Romualdo. 19. Ele mentiu sobre a boca de urna que os membros e obreiros e jovens fazem na época da eleição. Ele mentiu sobre a corrupção de políticos ligados à IURD, inclusive eu coloquei um vídeo hoje falando do Marcos Pereira, que naquela conversa que está sendo divulgada pelo site de Intercept Brasil, lá na conversa que essa conversa que se está dizendo que é do Moro e do Deltan Dallagnol, está lá o Marcos Pereira também, entre os políticos que já foram identificados como aqueles que receberam propinas. É isso, Macedo, que você não quer que as pessoas ouçam. Seu desespero está muito grande mesmo. E por isso eu fico até com receio da minha vida, não da sua maldição, porque você está tão desesperado que você é capaz de fazer qualquer coisa, porque você está vendo as igrejas vazias, povo saindo, pastores saindo a rodo, e aqueles que estão ficando aí, você não tem confiança neles, porque eles estão metendo a mão. Eles estão metendo a mão, fazendo o futuro deles. E você não sabe o que fazer, porque o Renato não consegue segurar.
a empresa, e você não quer milindrar a Cristiane levando o Clodomir de volta para o Brasil, né? Então, vamos continuar aqui. Ele mentiu sobre fotos de meninas que são escolhidas para se casar com os pastores, chamado Book Rosa. Tinha lá as fotos das meninas, obreiras, corpo inteiro, e que os auxiliares, a própria Cristiane escolheu o Renato dessa forma. Ele mentiu sobre diplomas falsos do Bispo Macedo. Seus diplomas são falsos, Macedo. Seus diplomas são falsos. E as pessoas pensavam que você era doutor em teologia e não sei o que mais. E ficou claro, ficou provado que você não tem diploma nenhum. Ele mentiu ao dizer que você, Macedo, não sacrifica, você não sacrifica. Você dá o resto. Tem um vídeo seu dizendo que você dá o resto. Você mesmo falando com a sua boca que você dá o resto. Mais o quê? 24. Ele mentiu ao dizer que existem testemunhos e demônios manipulados. Existem. 25. Ele mentiu ao dizer que o bispo João Luiz Urbanês e sua esposa registraram falsamente uma criança em Portugal como se fosse sua filha biológica. Isso mesmo. Foram lá no cartório e registraram a menina como se fossem pais biológicos. O Macedo está desesperado. Mas eu não vou fazer como ele, dizer para você, não assista o vídeo dele. Se você ainda tem estômago, você vai lá e assista. Está no Facebook. Porque eu não tenho medo nenhum, receio nenhum de você comparar o que ele fala com o que eu falo. Eu menti ao dizer, por exemplo, que o Jadson tem um hospital Moriá, que o Jadson é um testa de ferro. Hospital Moriá, que foi feito para ricos em São Paulo, lá junto ao aeroporto, em São Paulo, onde era a Record antigamente. Então, o desespero do Macedo está muito grande. Sabe por quê, gente? O dinheiro está diminuindo. Eu conheço pessoas que saíram da instituição que davam milhões. E hoje não dão mais. Já saíram. E mesmo aquelas que lá estão, já não confiam mais para dar o que davam antes. Então, as igrejas vazias, a oferta diminuindo, pastores saindo, bispos saindo, ele está realmente desesperado ao ponto de vir em rede social e no Brasil, numa emissora de televisão, não sei qual o nome da emissora de televisão que estava transmitindo, pronunciar o meu nome e dizer: quem assistir os vídeos, quem entrar em rede social para ver o Alfredo, está amaldiçoado.
porque a maldição que está nele vai passar para você. É assim que ele trabalha com o povo, colocando medo, o terror psicológico. Mas, Macedo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Macedo, não tenho nenhum receio da sua maldição. Nenhum receio da sua maldição. E você que está assistindo esse vídeo, não tenha receio da maldição dele. Não tenha. Porque quem age dessa maneira, dessa forma, mostra claramente que não tem nada de Deus. Nada, absolutamente nada. Eu quero deixar esse vídeo para você e numa outra oportunidade eu vou falar desse versículo isolado que ele citou e vou explicar para vocês numa outra oportunidade. Por isso eu gostaria muito que você compartilhasse os vídeos, que você pudesse apoiar o canal, que você pudesse entrar no link aí do curso online, porque se ele chegou a esse ponto, é porque realmente ele está sentindo no bolso. Ele está sentindo no bolso. Tá bom? Um forte abraço a todos e vamos em frente. E aí? 3-0. O lance não olhou para ninguém, não olhou para o coach. Ele estava com bandeira, com o jogador.